vamos falar do Atlético? Simbora para a região de Lourdes. Giovana Pires e Breno Galante estão acompanhando essa reunião que apresentou todos os detalhes da SAF do Galo. Tudo bem com vocês? Tudo certo, Gil? Ei, Rafa, tudo certo por aqui? Sim, tô aqui do lado do Breno Galante. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que acompanha a gente aqui na FM O Tempo. Eu e o Breno e também outros jornalistas, né, aqui de BH que cobrem o Atlético. A gente estava nessa entrevista coletiva com o Bruno Musi, que hoje é CEO do Galo e da Arena MRV, e também com o Sérgio Coelho, que é presidente do Atlético. O mandato dele termina agora em dezembro e anunciou hoje também que vai renovar, vai tentar mais uma vez essa eleição, vai ser candidato à reeleição e muito provavelmente também o Sérgio Coelho vai ser o presidente do Galo para os próximos 3 anos. Vou destacar alguns assuntos que foram debatidos, conversados com a imprensa durante essa entrevista. Depois eu chamo o Breno também para ele falar também algo que ele achou de mais importante em relação a essa entrevista. Eu, na minha visão ali, observando tudo, eu acho que um dos pontos mais legais, né, retratados pelo Galo, que a gente vai poder observar depois se vai ou não ser cumprido, que é uma parte importante, é em relação ao planejamento do Atlético na montagem do elenco e também esse planejamento de receitas e despesas do clube em relação ao departamento de futebol do Galo. A ideia, de acordo com o Bruno Musi, inclusive é um dos nortes, foi apresentado um slide ali, né, uma apresentação com os nortes do Galo para 2024. A ideia, de acordo com o CEO do clube, é de que todo o dinheiro que saia do departamento de futebol do Atlético, por exemplo, o Atlético vai vender o Paulinho por R$10 no fim do ano. Vendeu por R$10, o Galo vai trazer um outro jogador também com um valor parecido. A ideia do Galo é de que não tenha aquela desculpa, entre algumas aspas, como aconteceu nesse ano com a venda do Alan, por exemplo. Foi vendido ao Flamengo porque, de acordo com o Atlético, o Galo precisava pagar dívidas. Então, o Atlético disse hoje, né, por meio do Bruno Musi, que a ideia para os próximos anos dessa gestão SAF é de que esse tipo de situação não aconteça, que todo o dinheiro que sair do departamento de futebol entre novamente no departamento de futebol do clube. Aí eu até cheguei a perguntar para eles como é que vai ser feito esse planejamento, essa organização para isso. Questionei, por exemplo, sai de R$10, entra nessa mesma janela um outro jogador por R$10, ele falou que não vai ser assim que vai funcionar, até porque precisa ter um planejamento para uma contratação de um jogador, às vezes o atleta naquele valor não está à disposição, mas a ideia do Galo é de que no fim do ano, naquele balanço que acontece, o caixa esteja zerado, né, que não esteja negativo, né, com dinheiro faltando em relação ao departamento de futebol e também não esteja com saldo positivo, faltando contratação, né? Essa é a ideia do Parece que tivemos uma queda no sinal aí da Giovana Pires. Vamos tentar restabelecer o contato com a nossa repórter Giovana Pires, direto da sede de Lourdes. Você prestou atenção aí nos detalhes que a Gil passou, né, Dilmara? A questão do atual presidente, né? Vai permanecer então, ou vai se candidatar novamente, né? Vai tentar a permanência. Ele que havia dito há algumas semanas, né, que achava que não deveria e tudo mais, mas parece que está aceitando mesmo mais uma vez. E a gente já sabe também a outra história que eles trazem também, que o Ricardo Guimarães permanece como presidente do conselho, mesmo sendo dono da SAF, agora não há o impedimento, né? A outra situação também que a Giovana e o Breno estão trazendo de lá pra gente, essa história que eu acho muito justa até, né? Vendeu por 10, vai investir 10 no departamento de futebol, né? Eu acho que sim, para poder manter o equilíbrio, né? Sim. É o que se espera da SAF, né? A SAF vem, inclusive, no futebol brasileiro de uma forma geral, vamos dizer, para profissionalizar a coisa. Então, uma empresa séria, e você que está aí ouvindo a gente que é empresário, você não gasta 10 você não investe 10 para depois gastar 10, né? A coisa tem que ser, ou 20, né? O contrário. A coisa tem que ser equilibrada. Então, se você contratou um jogador e vendeu esse jogador por X, esse mesmo X tem que ser reinvestido. Não dá para quebrar o cofre investindo, como o futebol brasileiro faz costumeiramente, né? Por isso que a gente vê ao final das temporadas aí o balanço do clube com dívidas astronômicas, né? E vão empurrando com a barriga aí, e depois a gente faz uma loteria aqui, depois a gente faz um Profute ali, e vamos tentando, e sempre vai a coisa enrolando e a dívida vai crescendo. Teoricamente, pela SAF, é profissional, 0 a 0, né? Conseguimos estabelecer o contato com a Giovana e com o Breno. Gil, você estava falando sobre o que mesmo?
O canal da Giovana. Dentro do Galo. A ideia, então, do Atlético é de que o fim do ano, pelo menos, seja zerado, né? Que não esteja nem negativo nem positivo em relação ao departamento de futebol. Todo o dinheiro que entrar com a venda de jogadores também saia justamente para comprar e reforçar o elenco para as próximas temporadas. Breno Galante está do seu lado aí, Gil. Queria saber do Breno qual detalhe que chamou mais a atenção dele nessa reunião, nessa apresentação de hoje sobre a SAF do Galo. Tudo bem contigo, Breno? Boa tarde, Rafa. Boa tarde, turma do estúdio, a turma que está nos assistindo aí de casa. Ô, Rafa, é claro que é relacionado ao futebol, né? O torcedor tem essa grande preocupação se o Atlético vai ter ou não um time competitivo para a próxima temporada, né? O Muzi e o próprio presidente tocaram muito nessa tecla de que até tendo um dono, né? O investidor, ele quer ter um time competitivo porque isso gera uma receita, né? Envolve todo o torcedor atleticano e espera-se, né? Que esse investimento, como a Giovana disse, seja feito para bons jogadores. O presidente falou sobre perfil de contratação, falou sobre a utilização dos jogadores da base e alguns detalhes também da situação da comissão técnica, né? Reiterou que o diretor de futebol, Rodrigo Caetano, será o diretor da SAF no futebol. A situação do Vitor continua sendo gerente de futebol também, não vai mudar essa parte organizacional da comissão lá embaixo. Claro que Filipão, ninguém chegou a perguntar, porque a gente sabe que depende muito da questão dos resultados ao longo, né, desse campeonato brasileiro. Mas ele tentou tranquilizar o torcedor no aspecto de que a SAF possa chegar e haver uma contenção de despesas. Não, tem um orçamento para o futebol, o presidente disse que vai ser praticamente parecido com o desse ano, então alguns ajustes, o Rodrigo Caetano não gosta de falar de reformulação, né? Mas alguns ajustes vão acontecer no time, a gente está vendo aí essas renovações e claro, o presidente disse bem que o time já está sendo monitorado alguns jogadores, então a torcida do Atlético pode ficar tranquilo nesse aspecto, sabe, Rafa, que a chegada da SAF não muda o objetivo do Atlético, que é estar buscando títulos e entrando nas competições para brigar na cabeça ano que vem. Agora, pode falar, só perguntar para os dois, né? Então o presidente Sérgio Coelho vai estar nas eleições como candidato, a eleição é dia 12, é isso? De dezembro, isso mesmo, Gil? 12 de dezembro, exatamente. O Sérgio Coelho vai ser candidato à reeleição, só que ainda está em aberto quem é que vai ser o vice. O José Murilo Procópio, que hoje é o vice do Sérgio Coelho na presidência da Associação do Galo, até estava também durante a entrevista coletiva e ele deixou claro que deve ser na próxima segunda-feira que ele vai de fato definir se ele vai ou não ser candidato também à reeleição da vice-presidência. Ele falou que ainda precisa conversar com a família dele para entender se vai ou não topar participar mais uma vez de todo esse processo e ficar mais 3 anos nesse comando do Galo. Só explicando que a gente fica preocupado com a presidência do Atlético efetivamente, porque o Atlético tem 25% da SAF, né? Então, assim, é um percentual grande, né? Definidor, pode ser definidor de muitas situações, né? Por isso que é um cargo que, sem dúvida nenhuma, tem o Atlético, a associação, né? Que é o caso, ele tem uma importância muito grande a gente saber quem estará no comando, né? Justamente. Mais algum detalhe por aí, Giovana Pires e Breno Galante, sobre essa reunião que vocês acompanharam? Vou falar sobre a Arena MRV, depois o Breno também quer destacar um outro ponto. Um dos outros assuntos debatidos, né, conversados ali com a imprensa do Bruno Muzi, que é CEO do Galo e da Arena MRV, foi em relação ao estádio do Atlético. A gente sabe que o Galo hoje tem muitas despesas com o novo estádio, ainda está se organizando para isso e o Bruno Muzi destacou que a ideia também para o próximo ano é de que consiga equilibrar de fato para que a Arena realmente seja mais rentável para o Atlético. O Galo construiu um estádio daquele tamanho, se endividou para que ganhasse dinheiro realmente com a bilheteria, com a venda de ingressos, sem pesar tanto também no bolso da torcida, né? Sem colocar tudo isso na conta do torcedor que vai ao estádio e compra o ingresso. Então a ideia do clube é conseguir reduzir algumas despesas, principalmente em relação à segurança e à limpeza, que ele falou que hoje é o que mais gasta, né, em relação à Arena MRV. Então, para os próximos anos, principalmente para 2024, a ideia do Galo é deixar a Arena MRV mais rentável. Um outro assunto sobre a Arena, só para a gente fechar, é sobre a grama sintética. O Atlético já definiu que realmente vai adotar a grama sintética, não vai mais ficar com a grama natural por conta do estrago, né, que vem acontecendo, de acordo com o Galo, por conta da falta de sol que bate ali numa região do gramado por conta da estrutura e a posição também da arena. Então o Atlético diz que
informação até do Breno, que ele pegou agora ali no finalzinho, que o processo de implantação desse gramado é de 60 dias. Então, se o Galo não fizer agora, em dezembro, pro ano que vem, em algum momento, vai precisar jogar no Mineirão ou na Arena Independência em outro estádio, porque precisa desses 60 dias realmente para poder concluir a ação. O que está pegando ainda, né, o que está travando isso é a questão da impermeabilização. Como a grama é sintética, o Bruno Musi explicou até uma forma um pouco mais técnica, né, ele explicou lá, vou tentar traduzir melhor, né, tem aquela questão da água, né, uma lei em Belo Horizonte de que parte do terreno, não sei ao certo a porcentagem, precisa ser permeável, né, por questão de chuva e etc. Então o Atlético está tentando junto com a prefeitura para tentar fazer talvez um decreto, uma tentativa de fazer uma liberação para que o Galo consiga colocar essa grama sintética sem nenhuma preocupação com a prefeitura, sem que a prefeitura, essa lei, acabe barrando. Então é isso que está impedindo o Atlético de fato cravar quando é que a grama sintética vai ser colocada na Arena MRV. E o destaque, o detalhe do Breno Galante. Diga lá, Breno. Rafa, e só para poder fazer um adentro no que a Giovana falou, né? Porque o torcedor fica se perguntando quando, né? E o Bruno não disse quando vai fazer essa mudança, muito por essa questão da normatação direto com a prefeitura. Mas a informação que eu tenho é que a prefeitura não vai criar nenhum tipo de obstáculo, que eles já estão conversando e isso vai ser acertado. E aí a gente imagina que o Atlético vai tentar fazer isso antes do início da próxima temporada, porque senão não teria como, né, jogar na Arena MRV 60 dias, então aí teria que buscar o Mineirão, uma outra ocasião, e a diretoria não quer de maneira alguma deixar de jogar na Arena. Eu queria destacar, Rafa, porque o Atlético no seu organograma agora tem um comitê do futebol, né, que é formado por Rafael Menin, Ricardo Guimarães, Renato Salvador, Bruno Musi, o presidente Sérgio Coelho e Rodrigo Caetano. Essas 6 pessoas vão ser quem vão tomar as decisões do futebol. Então, no caso de uma contratação, de uma situação de renovação de contrato ou até de uma saída de jogador, esses 6 são as pessoas que vão estar ali opinando, né, em relação ao que vai ser feito dentro da SAF. Então, a gente já tinha aquele colegiado dos 4 R's agora. Então agora na SAF teremos não aumentou até, né? Porque agora vão ser 6 aí nesse comitê do futebol para definir então aí tudo que será feito no futebol do Atlético em 2024, Rafa. Será que o Breno poderia repetir os nomes? É só para eu guardar de quem cobrar então daqui. Então, Rubens Menin, você tá livre ano que vem, hein? Parabéns. Vamos ver. Rafael Menin. Tacou pro filho, não é bobo? Botou a responsa. Rafael Menin, Renato Salvador, Ricardo Guimarães, Sérgio Coelho, Bruno Musi e Rodrigo Caetano. São 6 homens do futebol do Atlético, né? Beleza, já guardei rapidamente. São esses, Lélio. Mas a Giovana falou muito bem, né? O Rafael, ele deve pegar as opiniões do Rubens, né? O Rubens deve opinar dessa forma através do Rafael, né? Agora, o Breno e Gil, na questão específica do Rodrigo Caetano, é interessante foi essa reunião, porque muito se falou de uma saída do Rodrigo, né? Então essa entrevista hoje coloca bem firme. Será que o pessoal agora vai acreditar e parar de falar bobagem? Porque é verdade, se cogitou demais essa história, e se falava, não, vai sair, Rodrigo não vai ficar, e a gente falava que não é isso, Rodrigo vai ficar, vamos com calma, não sei o quê. Deu pra ver agora que ele tá inclusive num colegiado, é legal, né? Isso foi muito bom aí, porque tira já essa história toda, né? Não foi falado em nenhum momento assim, tipo, o Rodrigo Caetano vai permanecer, só que ele foi colocado de uma forma muito natural nessa gestão do Atlético para os próximos anos. Ele tem contrato até 2026 ou 27, acho que é 26, até 2026 com o Atlético, então ele vai ficar no Galo. Então esse assunto foi até tratado com naturalidade por conta dessa ideia mesmo da gestão, que em algum momento se especulou que ele poderia sair, um outro diretor de futebol seria contratado, mas de fato vai continuar no Galo. E vale destacar também que foi colocado também a questão da diretoria financeira, né? Que o Paulo Braz, que hoje cuida da parte toda do Atlético, ele vai cuidar agora da parte financeira só da associação, né? E o Thiago, que cuida da Arena MRV, parte financeira, ele vai cuidar da parte financeira da SAF. Então teremos 2 gestores financeiros, um para a associação, que é o Paulo Braz, e o Thiago, que já cuida da Arena
cuida agora da SAF do Galo. E até em relação às outras mudanças também, né, que foram anunciadas ontem pelo Atlético, em relação à diretoria, o diretor jurídico do Galo, que hoje é o Luiz Fernando, realmente não vai ficar no Atlético, vai ser contratado um novo diretor jurídico, porque de acordo com o Bruno Musi, no papel de SAF, né, um clube empresa, precisa de uma dedicação mais integral, e esse profissional que hoje fazia a função não ia poder exercer esse cargo na SAF. Não foi uma questão de, a gente não combina, a gente não quer ter ele, quer trocar por conta de interesses, né? De acordo com o Bruno Musi, então é por conta da dedicação que precisa ser mais exclusiva, e o Luiz Fernando não teria essa disponibilidade para fazer isso nos próximos anos pela SAF do Galo. Diga lá, e a questão também, Gil e Breno, do Leandro Figueiredo, né? Que saiu recente e tocava essa parte aí de marketing, de camisa, de patrocínio. Em algum momento da SAF, que eu ouvi ele também da reunião hoje, foi falado sobre isso também, né? Você abre isso até um assunto polêmico, né? Porque o Atlético lida como uma situação em que o Leandro se desligou do Atlético, e foi isso que passaram pra gente aqui. Mas a gente sabe que, na verdade, o Atlético demitiu o Leandro Figueiredo. E aí, pelas próprias palavras do Bruno Musi, a gente entende isso quando ele fala, num processo como esse de SAF, isso é normal acontecer, um profissional sair, outro entrar, algum tipo de adaptação, e todos nós seremos observados, monitorados e analisados pelo nosso desempenho. Ele deixou isso claro. Então, assim, esse foi o único momento que a gente ouviu ele falar, mas não citou também qual será, né, a pessoa que vai estar no lugar ali do Leandro Figueiredo, que administrava a diretoria de negócios, novos negócios do Atlético. Show de bola. Mais algum detalhe, senhores? Perguntas para Giovana Pires e Breno Galante? Não, só uma consideração pelo que o Breno e a Giovana falaram sobre o Rodrigo Caetano. Acho que ele ganha um status agora de um pouco mais que diretor de futebol, né? Ele não é só um diretor de futebol como acontece nos clubes, normalmente, até nas SAFs também, né? Como o caso do Cruzeiro tem e tal, outros clubes têm. Eu acho que o Rodrigo Caetano sobe um degrau aí, e aí até uma questão de, ele tem contrato, não tem, ou ele vai ser funcionário da SAF mesmo, né? Vai ficar como funcionário, ele ganha um outro status. É por aí também, vocês acham? Eu acho até que um pouco de contrário. Não sei se o Breno Galante concorda comigo em relação a isso. Acho que ele, não posso dizer que ele vai perder um espaço no Atlético, obviamente. Até porque, por conta do órgão colegiado, que já existe no Galo oficialmente até desde 2021, com os 4 R's também tomando as decisões, ele já poderia não ter tanto poder assim, que inclusive ele mesmo já falava. Tem muita coisa que não sou eu que defino. Eu passo para a diretoria e aí eles decidem ou não. Então eu acho que a situação vai continuar sendo a mesma. Ele vai ser muito responsável ali por trazer os nomes para captar um pouco melhor e organizar essa parte do departamento de futebol, mas acho que na hora de tomada de decisão, assim como eu acredito que já era, não vai mudar muito, né, Breno? Ô Daniel, eu penso assim, o Atlético agora formalizou algo que já acontecia e não era tratado amplamente com o torcedor, né? Porque antes o Rodrigo não tinha toda essa autonomia para tomar uma decisão sozinho como diretor, né? E agora foi formalizado isso, que ele tem que tomar essa decisão com esse comitê que foi feito. Agora, por outro lado, eu acho que, como a Dimara disse, deixa para o torcedor uma tranquilidade, para o próprio Rodrigo, que em vários momentos, né, tinha aquela expectativa de ver a SAF se manifestar, não o presidente do Atlético, mas a SAF, o dono do Atlético, se manifestar com o nome dele inserido, né? E foi inserido em todo o organograma que a gente viu, em todo momento que se falou de futebol, a gente ouviu a palavra Rodrigo Caetano. Então eu acho que passa uma confiança e uma decisão do destino do Rodrigo Caetano para 2024 no Atlético. Show de bola, pessoal. Agora só rapidinho, viu, Rafa? Mano. Agora são 6, né? Aí tem um empate, 3-3. Não tem o Minerva, né? Vai ter, claro que tem, é o dono do clube, quem é? Isso aí. Rubens Menin. Agora, depois o Atlético deveria procurar o vídeo que tá rolando do Paulinho aí. Nós adorávamos o Cudê, ele adorava a gente, até hoje não entendemos por que ele saiu. Mentiram aí de novo, hein? Normal, né, Rafa? Sabe qual que é o problema da história toda? Qual? A gente já ouviu da boca do Sérgio Coelho recentemente no Flow, falando da saída do Menin. A gente já tinha ouvido o Rodrigo, não, do Cudê. Menin tá lá e deixa ele lá. Deixa ele lá. Ele não é dono, pelo amor de Deus. Dono. Tire não. A gente ouviu o Rodrigo Caetano
E foi pro Duda Garbi também, tá? A entrevista do Paulinho no Duda Garbi. O Menin falou pro Breno Galante também. Falou também pro Breno. Que o Cudê sabe o que quis. Foi. Mas o Rodrigo Caetano, no Duda Garbi, ele dá a entender que prometeram algumas coisas para o Cudê, como elas não foram cumpridas, ele pediu para sair vazado. Como, por exemplo, a aprovação da SAF no início deste ano. Isso, para que ele tivesse uma tranquilidade para trabalhar. É assim, falou então assim, né? Essa saída do Cudê até hoje a gente tá... Que coisa, né? Fato é que assim, sem tirar os méritos do Filipão, tá? Filipão, apesar de ter muita gente que não gosta, eu também não sou muito fã do trabalho do Filipão. Oscilou pra caramba no início e agora o trabalho melhorou consideravelmente. Mas e se o Cudê tivesse ficado, hein? Continuidade do trabalho, será que teríamos uma história diferente? O Atlético não teria perdido 9 jogos no início. Daquela primeira coletiva dele, eu não sei se tinha como ele ficar mais não. Não, também não tem como passar pano 100% pro Cudê não, viu, gente? Aquilo que ele fez de jogar no ventilador e falar, isso aqui é uma droga, não sei o quê, isso não é papel de não ia ficar um trabalhador que faz um negócio dele. É uma questão interna, né? Deveria ter resolvido aquilo internamente, não ir pro microfone desceu além todo mundo. Mas assim, o próprio Luiz Felipe Scolari reconheceu em coletiva recentemente o trabalho do Cudê, né? Ainda falou do bom trabalho, falou, pelo amor de Deus, não se esqueçam do trabalho dele. Não se esqueçam do trabalho dele, a importância que teve e tudo mais. Agora, vira e mexe, agora esse moço é bom, né? Os caras vão lá e falam umas coisas estranhas. Duda Garbi? Né? Eu queria ser famoso pra ser convidado. O cara fazendo um churrasco pra você, ainda sendo entrevistado, ainda bombando na internet. Tal. Tá louco, tio. Gostei. Só vai ser isso aí, né? Um churrasco para Breno Galante e Giovana Pires na próxima. Pra eles contarem os detalhes da cobertura do Galo. Meninos. E até em relação a isso, brincando aí, que vocês estão brincando de churrasco, acabou a energia aqui, parece que no Quarteirão, no bairro de Lourdes, né? Onde fica a sede do Atlético, a sede administrativa do Galo. Então a entrevista coletiva que seria aqui na sede, acabou precisando ser transferida para um restaurante dentro do shopping Diamond Mall, que era do Galo. Hoje em dia o Atlético não tem mais nenhuma porcentagem, mas logo ao lado. Ficou faltando ali uns comes e bebes pra gente. Teve água, gostamos. E parece que no final ali, antes da gente entrar aqui, que a gente teve que correr pra entrar ao vivo no programa, parece que ia rolar um comes. A gente ficou sem, né, Breno? Então quem tá devendo isso pra gente é o Rafael Leal, concorda? Ô, Rafa, fez a gente acelerar, nós perdemos ali o comes e bebes. Ô, Rafa, só pra falar uma situação do Cudê, o Lélio lembrou bem, eu conversei com o Rubens Menin, ele disse que não tinha nenhuma situação com o Cudê, não houve nenhuma promessa não cumprida. Eu conversei com o Ricardo Guimarães após o título do Campeonato Mineiro, dentro do gramado, ele disse também que não tinha nada que tinha sido prometido e não havia sido cumprido. E em relação ao que o Paulinho falou, aí eu vou ter que discordar com o Paulinho com todo respeito, porque todos nós gostávamos do Cudê, é muita gente. O elenco do Atlético tem 33 jogadores e eu conheço e converso com alguns que eu posso dizer que não eram a favor. Então, o Paulinho, claro, tá falando ali da turma dele, né? Porque o Atlético os jogadores têm a sua turma. Mas eu acho que todos, unanimidade, o Cudê não tinha não, viu, Rafa? Tá aí a informação do Breno Galante. Bom, quem quiser acompanhar a entrevista do Paulinho, só procurar aí na internet. Paulinho do Duda Garbi. Fala, Lelão, pra finalizar. Da turma do Paulinho, da do Gemerson, que eu não sou, né, brother? Um abraço. Deus me livre e guarde. Enfim, pessoal, Giovana Pires e Breno, valeu demais, turma. Gil, você volta pro destaque final? Como é que vai ser isso aí? Você vai tentar voltar lá pro jantar? Vou ficar esperando por aqui. Então beleza, eu te chamo pro destaque final. Gostei da ideia. Pronto, pode escolher um daqueles vinhos lá da vitrine que você mandou a foto no grupo. Olha, mas não disseram que era um pra cada jornalista? A informação da senhora. O Sérgio Coelho, presidente do Galo, falou que na próxima vez vai dar um vinho pra cada um. Até perguntou qual que era o meu preferido, então eu vou aceitar. Mas eu não acreditei, né? Então vai acabar a luz lá de novo, né? Pelo jeito que ser na próxima vez, né, tia? É porque vai acabar de novo, né? Valeu demais, Gil e Breno. Daqui a pouquinho eu volto com a Giovana. O Breno volta amanhã com a gente aqui também, o Tempo Esportes no feriadão, mas temos muito trabalho amanhã no dia. O senhor não, né, Seabra? Tá de folga, né? Ele tá de folga. Não, amanhã mas eu tô aqui. Obrigado, Dimar Oliveira. Você tá de folga sim. Tô, ué. Então. Lazarento.